É através de nossa imaginação que somos levados às profundezas de nossa alma, onde residem segredos sombrios, de personagens enigmáticos vivendo e cenários obscuros. Desde mansões assombradas até os becos mais sinistros das grandes metrópoles ou pequenas aldeias cujas histórias desvendam camadas de suspense e intriga. Prepare-se para ser envolvido por tramas complexas, onde cada reviravolta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Dos arquivos policiais às sombras do sobrenatural, cada conto desafia suas expectativas e mantém você à beira do assento até o desfecho surpreendente. Enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos e perigos externos, os leitores são levados a uma jornada emocionante através do desconhecido. Prepare-se para desvendar enigmas, enfrentar o desconhecido e descobrir que nem sempre o que parece ser é a verdade. Mistérios Sombrios é uma antologia que desafia e encanta os amantes do mistério em todas as suas formas. Se você é um escritor de imaginação criativa, não perca essa oportunidade de escrever seu conto. Para um escritor iniciante, as dificuldades podem ser diversas e desafiadoras. Primeiro, há a questão da autoconfiança. Muitas vezes, escritores iniciantes duvidam de suas habilidades e se sentem inseguros sobre a qualidade de seu trabalho. Além disso, pode ser difícil encontrar tempo para escrever, especialmente se estiverem equilibrando outras responsabilidades como trabalho ou estudos. Outro desafio é a falta de experiência. Escrever requer prática e aprimoramento ao longo do tempo, e os escritores iniciantes podem se sentir frustrados com a qualidade de seus primeiros esforços. Eles também podem enfrentar dificuldades técnicas como encontrar sua voz única, ou seja, desenvolver personagens convincentes e criar tramas criativas. Além disso, a rejeição é uma parte inevitável do processo de escrita. Escritores iniciantes podem enfrentar várias formas de rejeição, de editoras que não se interessam por seu trabalho, até críticas negativas de leitores. Lidar com a rejeição de forma construtiva e continuar a escrever apesar disso pode ser uma grande dificuldade. Por fim, há o desafio de encontrar uma audiência. Com tantos escritores competindo pelo mesmo espaço do mercado, pode ser difícil para um escritor iniciante chamar a atenção do público. Construir uma plataforma de leitores leva tempo e esforço, e muitos escritores iniciantes podem se sentir desencorajados pelo lento progresso. No entanto, com persistência, paixão e dedicação, essas dificuldades podem ser superadas e o escritor iniciante pode encontrar sucesso em sua jornada literária. Esta é uma realidade muito comum no meio literário e eu convidei para o quadro Projetos Culturais desta semana o escritor Joseni Carvalho Ramos para falar de sua relação com essas dificuldades e desafios. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Esse é o quadro Projetos Culturais. Joseni Carvalho Ramos é um escritor que eu conheço já há algum tempo, nós já trabalhamos juntos, é um amigo pessoal e entrou no meio literário dedicado à escrita por algumas questões que ocorreram em sua vida e que ele vai relatar para a gente. O Joseni mora em Brasília, eu estou aqui em Goiânia e nós fizemos essa entrevista remotamente. Joseni, conte um pouco aí da sua carreira de escritor e o que levou você a trilhar esse caminho. Sei um pouco aí da sua história, né?
é uma história de superação. Inclusive, eu gostaria que você contasse para a gente aí projetos culturais do canal da AMA. Bom, eu comecei essa carreira de escritor a partir do momento que eu quis dar um passo à frente. Sempre fui fã da literatura, fã das histórias de ficção, do velho plot twist, da virada de história. Então, essas coisas sempre me agradaram. Sempre fui um fã de bibliotecas, de livrarias e sebos também. Então, sempre desenvolvi essa paixão pelo livro. E, assim, em 2013, eu tive um problema de uma infecção que atingiu meu coração. E eu tive que, quase cheguei a óbito. E depois tive um processo de aposentadoria precoce. Então, comecei a escrever material para blogs, corrigir monografia, pesquisa de modo geral, artigos científicos, e comecei cada vez mais a desenvolver essa paixão pela escrita. Então, em 2019, eu consegui lançar meu primeiro livro, que é uma antologia de contos, que se chama Morte e Vida de um Escritor, que foi o ponto inicial da minha carreira como um escritor definitivo. Também, como você falou aí ao longo da sua carreira, desse seu processo de autoformação enquanto escritor, a gente sabe que por vezes alguns fatos de nossas vidas, elas nos levam a mudar o ritmo de nossos objetivos, né, trilhar novos caminhos e tudo mais. O árduo caminho do escritor iniciante, muitas vezes ele é frustrante. Como que você se percebe nesse ambiente? Bom, para mim chegar nessa parte de ser um escritor, eu procurei a ler mais direcionado assim, ao estilo que eu queria escrever, e também participei de cursos, de workshops, de lives, né, sobre a escrita criativa, sobre a publicação de livros também, o processo de publicação, e comecei a manter um contato com editores e outros escritores. Mas, assim, é um caminho árduo, realmente para quem quer mesmo chegar lá. E, assim, sempre temos impedimentos que tentam nos fazer desistir. O custo da publicação de um livro não é barato. Normalmente as editoras preferem escritores que já têm um público, né? Então, normalmente você vai começar como um escritor independente. E assim eu tô, nesse momento é pelo que eu estou passando. Eu sou escritor independente, estou construindo aí o meu público, sempre estou participando de lives na internet, tenho o meu blog e já participei de alguns grupos de leitura coletiva com meus livros, né? E assim, é difícil, mas é muito gratificante. Você sentar assim na mesa assim para tomar um café e abrir seu livro que você mesmo escreveu é realmente algo gratificante. E assim, é uma coisa que eu passo para aqueles que estão começando. Não desista, realmente é difícil, mas vale a pena. Nós que somos escritores, de fato nós nos inspiramos por quaisquer coisas da nossa vida, né? Coisas que acontecem com a nossa vida, com a vida de algum membro da nossa família, amigos, coisas que a gente vê por aí nas ruas das cidades, né? O filme, a música, tudo nos inspira, né? E no seu caso, o que mais inspira você na hora de escrever? Assim, o que mais me inspira, eu tenho assim, uma capacidade de observação muito grande. Então, eu vou no metrô, eu estou, sei lá, num bar, numa livraria, e eu sempre estou observando as pessoas, vejo o que elas conversam, né? Sempre aquelas histórias também que às vezes um amigo te conta, alguém próximo, e geralmente isso é material de inspiração para mim. Também tem aqueles velhos escritores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e outros escritores do ramo que sempre me deram uma luz, né? Sempre me davam assim, dicas de como eu passar para o papel aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava sentindo.
você, além de escritor, você desenvolve algumas atividades profissionais, particulares, né, pessoais, e nesse meio aí da escrita, você tem algum projeto inédito para ser lançado? Conta pra gente. Bom, no momento eu estou trabalhando no livro a história de Mary J. Kelly, né, que é um romance que trata inicialmente de problemas psiquiátricos, né, de doenças que afligem a nossa sociedade hoje, e que assim a gente tem observado muitas vezes que a própria pessoa se nega a assumir, se nega a fazer um tratamento, e também do lado da família, que muitas vezes também não quer reconhecer que o seu membro da sua família não está bem, que ele precisa de um acompanhamento de um profissional. Então são coisas que realmente dificultam, né? Aí a possibilidade da pessoa receber o tratamento adequado. Também a parte financeira, muitas vezes esse tratamento pode sair pelo preço um tanto salgado. Então são dificuldades que a gente percebe aí na nossa sociedade hoje e que muitas vezes se terminam em uma tragédia, né? Com um suicídio, uma pessoa que agride o outro, até mesmo chega ao homicídio também. Então é uma coisa que precisa ter mais esse debate por parte da sociedade. E meu livro fala um pouco sobre isso. Inclusive, ele começa exatamente com uma tragédia, né? Um assassinato sem suspeitos, sem pistas que levassem a quem teria cometido, né? Então, o desenrolar de toda a história se fala disso, né? E, assim, eu pretendo, inclusive, apresentar esse livro no Prêmio de Literatura Kindle, que é agora para ser em agosto, né? E, no mais, também estou trabalhando com a Labore Livros, que é uma empresa que eu construí e que presta serviços editoriais e também presta auxílio a pessoas que também, assim como eu, estou iniciando aí no mundo da escrita. E para encerrar, já agradecendo aí a sua participação, a sua disponibilidade, que recado que você dá para escritores e artistas que estão começando na carreira? Bom, o recado que eu posso dar para aqueles que estão começando, como eu falei, existem dificuldades, mas elas podem e devem ser vencidas, né? E assim, uma coisa que normalmente faz falta para o escritor quando ele começa no seu projeto, começa a escrever, que ele comece também a fazer um planejamento financeiro, né? Tentar fazer algum tipo de investimento mensal, ainda que inicialmente comece por baixo mesmo, mas que aos poucos ele vai construindo um capital, porque escrever o livro também é um projeto de empreendedorismo, né? Também precisa de um capital de giro, um capital inicial. E o escritor ele vai precisar de lançar o seu livro em algum lugar, ele vai precisar fazer publicidade, ele vai ter gastos com a própria publicação. Então, ele começar já a fazer esse pé de meia enquanto ele trabalha no seu livro é algo assim excelente mesmo. E vai facilitar com certeza na hora de publicar o seu livro. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso canal da Anne nós vamos falar um pouquinho sobre a dedicatória. Isso mesmo. Muitas pessoas às vezes me perguntam por que a dedicatória é tão importante no livro. Gente, quando você dedica o livro a alguém ou a outras pessoas, você está mostrando gratidão e reconhecimento para tudo que elas fizeram a você. E isso é muito importante porque mostra para o seu leitor que você é uma pessoa grata, que você é uma pessoa que reconhece o trabalho e o esforço de outras pessoas. Isso também, gente, mostra que você, como pessoa, passou por um processo de crescimento, de autoconhecimento, e isso faz com que você reconheça também quem te ajudou a chegar até onde você chegou. Escrever um livro não é fácil, correto?
Não, muitas vezes publicar ele se torna um pouco mais difícil também, devido ao alto custo de publicação, alto custo de impressão e por aí vai. E quando você pega o seu livro na mão, você fica dizendo assim, bah, eu consegui. Entretanto, até você chegar a ter esse livro na mão, vai passar por um longo processo, que é o que a gente vai começar a ver aqui toda semana. Então, quando você pegou o seu livro na mão, você vai ver que você conseguiu chegar à realização de um sonho. Mas muitas pessoas ajudaram você a chegar a esse sonho. E aí é onde eu quero chegar. Dedicatória nada mais que você reconhecer e dedicar o seu livro a pessoas que te ajudaram. Isso mesmo. Nunca se esqueça, gente, que existem pessoas que mesmo muitas vezes te fazendo críticas, entretanto muitas delas são construtivas e você às vezes não entende, estão simplesmente querendo te ajudar. Estão querendo simplesmente te colocar em um nível que você reconheça os seus erros e você comece a acertar. Então, gente, quando essas pessoas muitas vezes falam, eu acho que tu deveria de fazer de outro jeito, eu acho que tu tem que prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que no final elas estão certas. Então, comece escutando um pouco mais as pessoas que estão ao seu lado e que querem o seu bem. Muitas vezes uma crítica, ela é construtiva sim, ela magoa às vezes sim, mas no final você vai ver que essa pessoa, ela tem que estar no seu livro como uma forma de agradecimento especial, porque foi ela que te abriu os olhos, porque foi ela que olhou para ti e disse assim, ó, faz do outro jeito que vai ficar melhor, não faça desse jeito porque senão não vai dar certo. Então, gente, quando você faz a dedicatória, você coloca pessoas importantes que nem essa, que estão sempre ao seu lado, que mesmo na hora mais ruim da sua vida, na hora mais triste, elas estão ali para segurar a sua mão, reconheça elas quando você começar a ter seus dias de glória, porque reconhecimento e gratidão é tudo na vida da gente. Eu não tô aqui para pregar nada, nem para me fazer de santa, muito pelo contrário, eu só tô aqui para dizer para você que quando você reconhece o trabalho de outras pessoas que estiveram do seu lado, quando eu digo trabalho, gente, é muitas vezes o próprio esforço financeiro que elas te deram para você conseguir chegar onde você chegou, tá? Isso é suor, isso é dedicação. Então, quando você reconhece isso, quando você vai lá e diz assim, ó, você dedica uma parte do seu livro e diz, ó, eu gostaria de agradecer e dedicar esse livro a fulano de tal, a ciclano e a beltrano. Você está mostrando para o seu leitor o quão grato você é. E isso faz uma enorme diferença, porque quando um leitor lê isso, lê esse reconhecimento do seu autor favorito para com as pessoas que estão ao seu redor, ele vai ver, além do seu lado talento, criação, ele vai ver o seu lado humano. Isso vai fazer com que você construa um legado. O que você quer? Vender livros? Ser reconhecido mundialmente? Então reconheça as pessoas que seguraram a sua mão na hora que muitas vezes outras te viraram a cara. Gratidão é tudo na vida. Quando a gente é grato, quando a gente reconhece as pessoas, a gente ganha a melhor coisa que tem na vida, porque a gente ganha o reconhecimento de outros que muitas vezes você nunca vai ver. Mas é aí, gente, é onde os aplausos vêm. Então, seja grato, dedique o seu livro a pessoas, a instituições, a empresas, a até mesmo o meio ambiente, por que não? Que vão te dar um reconhecimento, que vão estar sempre ao seu lado. Outra coisa, gente, seja humilde sempre, porque a gente não é melhor do que ninguém. Então, a minha dica de hoje é: aprenda a respeitar, a reconhecer e a valorizar quem sempre está ao seu lado. Eu espero que você tenha gostado do meu quadro de hoje. Lembrando que temos nosso programa todas as sextas-feiras, às 22 horas, aqui na nossa UTV. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!
gente, meu nome é Letícia Fernandes Leal, eu sou escritora. Eu gosto de dizer que eu escrevo livros para jovens milênios que pagam boleto e sentem dor nas costas. É claro que os livros são para pessoas de diversas idades, Sim. mas muitas vezes eu escrevo sobre questões do que parece incomodar essa geração milênio, que foi a geração que viveu a transição para a internet. Verdade. Então eu gosto de referências envolvendo computador, internet. Eu escrevo principalmente poesia, mas esse ano eu lancei meu primeiro conto ilustrado. Que E legal. eu faço já há algum tempo trabalho de distribuir poesia grátis em feiras literárias, eventos literários. E hoje eu estou aqui no Xerimbão com o livro na mão, Isso. distribuindo também poemas. E me conta uma coisa, Letícia, como foi essa sua trajetória até chegar a escrever, até chegar a esse projeto maravilhoso de poesia grátis, no qual você vai distribuindo não só uma poesia, mas é uma reflexão, é uma alegria, um pensamento. Como foi isso? Acho que são duas histórias que se combinam. A primeira é de como eu me tornei escritora. Eu cresci numa casa em que os meus pais me davam muitos livros. E um dia, eu tinha 8 anos de idade, uma criança ainda, eu ganhei um livro chamado Pai Me Compra um Amigo. E apesar de fazer muito tempo, eu tenho uma lembrança muito forte desse dia, em que eu estava numa rede da minha casa, lendo esse livro, e eu comecei a chorar. Eu me emocionei. Pai Me Compra um Amigo, um livro brasileiro, e conta a história de um menino que tinha dificuldade para fazer amizades na escola, e ele ia ganhar um irmãozinho. E eu achei aquilo tão tocante, eu comecei a chorar. E assim, do alto dos meus 8 anos, eu pensei, eu quero escrever coisas, quero escrever histórias, quero produzir histórias e, enfim, que façam as pessoas sentirem isso. Quero criar livros. Eu me tornei uma aluna muito dedicada, muito empenhada, quis fazer faculdade de letras, quis estudar o mundo dos livros. E isso foi se desenvolvendo comigo naturalmente. Claro, foi uma ideia que foi amadurecendo conforme eu crescia, e eu me tornei escritora. Quando eu comecei o Poesia Grátis, né, esse projeto em feiras literárias, os cartões poéticos assim, eram feitos em casa, feitos em papel colorido, que eu imprimia na impressora, recortava, dava um trabalhão recortar muito papel. Envolvia a família nessa missão. A minha plaquinha era mais simples, né? Era um papelzinho recortado em casa. Depois, eu fui aprendendo o quanto eu gostava disso. Era ver a reação das pessoas que me encantava. Então as pessoas têm as reações mais diversas quando elas recebem uma poesia. E eu gosto de abordá-las geralmente falando assim, bom dia ou boa tarde. Você aceita um poema de presente? As pessoas ficam muito confusas. Tem gente que pergunta se tem preço, se eu tô vendendo. Tem gente que se impressiona, assim, tem gente que usa como caixinha de promessas. Vou pegar aqui um poema assim, que vai ser como se fosse algum tipo de mensagem. Mensagem do astral, assim. Da poesia. Tem gente que me conta uma história. Tem gente que lê em voz alta o poema pra mim. Que legal. Enfim, tem mais diversas reações. Porque você pega de surpresa, na espontaneidade. Sim, a pessoa não está esperando um ato, né, de empatia. Porque, para mim, esse projeto que você idealizou e vem realizando é um projeto muito empático, é muito envolvente, é muito marcante. Como me marcou até hoje, a gente tem meses que a gente se encontrou. Com o tempo eu fui aprendendo que poemas funcionavam mais. Porque como eu estava distribuindo na rua ou na feira, era sempre um ambiente movimentado, com muito barulho. E eu encontrava muitas pessoas diferentes, crianças, idosos, adultos, pessoas de todas as idades, pessoas que tinham o hábito de ler poesia e que não tinham. Então eu fui descobrindo que, para a poesia grátis, para essa distribuição gratuita, funcionavam poemas mais curtos, com palavras simples, que se conectassem a questões do emocional, da cultura, da problemática da vida de muitas pessoas. E aí eu encontrei esses 3 poemas que eu trabalho hoje, que eu espero que eles cresçam em número, mas hoje são 3 poemas diferentes. Eu também percebi que as pessoas às vezes queriam mais de um, então eu associei o poema cor. Daí quando a pessoa pergunta, mas tem outros? Eu falo, olha, cada cor é um poema diferente. Então a pessoa pode pegar mais cores e ter mais poemas. É muito especial para um autor, para um escritor ser lido. A gente fica muito feliz quando o nosso texto se conecta, emociona, faz pensar o outro.
E testemunhar assim, no ao vivo, a leitura do outro pro teu texto é muito especial, é muito divertido. Sim. Eu sou muito feliz fazendo isso. Você contou essa trajetória até chegar aqui, desse projeto, que é maravilhoso. E o primeiro livro? O primeiro livro é o Sólido, ele não está aqui com a gente hoje, ele se chama Sólido. É um livro de poesia, inspirado na ideia de modernidade líquida. Dizem que a gente vive num tempo super conectado, tudo muda muito depressa, a gente recebe uma quantidade muito grande de informações. E aí, brincando com a ideia de viver num mundo líquido, eu escrevi então Sólido. Afinal, como é que a gente se sente vivendo numa época em que a gente olha mais para a tela do que para os olhos das outras pessoas? O segundo foi o Burnoutinho, tá aqui. Burnoutinho. Que é um livro de poesia também sobre a nossa relação com o trabalho. Burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Quando a gente começa a dar um tilt de tanto trabalhar, né, de tanto se dedicar. E é uma questão de saúde séria, mas eu tentei lidar com isso com alguma leveza. E eu dividi o livro em 2 partes. Largar a firma e vender arte na praia. Não sei se você tem reparado que a gente tem mania de falar assim, que os jovens é que estão, por exemplo, no computador, não sei o quê. Mas percebe só que as pessoas mais velhas também estão viciadas em celular, computador. Se você for parar para pensar e observar, não são só os jovens. Os jovens, hoje, eles estão nascendo já dentro dessa realidade. Agora, quem está tendo que se adaptar, que são as pessoas já de meia idade, os mais velhos, você pode reparar que eles têm também essa questão, muitos já têm essa questão de ficar vidrado no computador, no celular, Tanto é que a gente chama do X ou vovós do Zap, entendeu? Porque fica o dia inteiro lá no computador. Você percebe isso também? Eu percebo isso e eu observo muito isso em restaurantes. Quando a gente vai num restaurante e você vê pessoas reunidas na mesa, mas elas só estão ali de corpo presente. Porque cada uma está conectada ao seu celular, falando com uma pessoa que não está ali. Que não está ali. Então elas estão conectadas a alguém que está distante, mas a relação com a pessoa que está próxima às vezes está esvaziada, está abalada. Eu reparo muito isso no restaurante e realmente é um problema para diferentes gerações, diferentes idades. A Sombra Sem Corpo, ele caminha também nessa pegada de pensar a nossa saúde, mas ele é muito mais existencial. É a história de uma sombra que surge no mundo e ela não é ligada a nenhum corpo, nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum objeto. É uma sombra desvinculada. E aí ela decide pesquisar no mundo, procurar no mundo, dar a volta, viajar, até encontrar um corpo que não tenha sombra. Será que isso é possível, um corpo sem sombra? Eu não posso contar para vocês o que ela encontra e descobre no final da história, isso não é spoiler. Mas é um livro que fala sobre a busca por um lugar, por uma identidade, por pertencimento. E é muito legal quando as pessoas me dão feedback sobre a Sombra Sem Corpo, que é o mais novo, né? Seu lançamento. Cada pessoa vê uma coisa diferente no que é a sombra, no que a sombra significa e principalmente no que significa o que ela encontra no final. Que eu não posso contar. Não dê spoiler. No final dela, cada pessoa tem uma interpretação muito pessoal. A Sombra Sem Corpo. E você tem uma pegada sempre de fazer refletir, parar pra pensar, né? E isso não te causa... Porque assim, para você colocar isso no mundo, digamos assim, para outras pessoas, acredito eu que você com você mesma dê muito de si para esses livros. Porque é uma reflexão são reflexões e questões profundas, né? Como é esse processo? Eu acho que toda escrita nasce, em alguma medida, com o autor, Por mais que você escreva uma ficção assim, muito distante da sua realidade, uma fantasia com fadas, com ETs, não importa. Tem alguma coisa de você ali. Então todos os livros têm um pouquinho de mim. De alguma forma. Às vezes isso é mais planejado, às vezes é menos planejado. Geralmente eu sou muito planejadora nos livros. Então, no caso do Sólido, que foi o primeiro, eu juntei um contingente de poemas que eu tinha já escritos e busquei ali, encontrei ali uma linha temática em comum. Eu percebi vários textos que dialogavam com a questão da modernidade. É um livro curativo da criança interior? Não sei, mas eu acho que a literatura ela pode desempenhar um papel muito especial na nossa relação
com a gente mesmo. E conta assim pra gente aonde que a gente pode encontrar você, pegar seus livros, comprar, enfim, aonde? O Burnoutinho vocês encontram no site da editora Minimalismos. O Sólido, por enquanto, só comigo. Só tá vencendo o Instagram. Oba! Então tem que acessar o meu Instagram, Letícia Fernandes Leal, ou o meu blog, leticiafernandesleal.com.br. E A Sombra Sem Corpo está disponível em várias plataformas. Ele está disponível na Amazon, nas lojas americanas. E eu posso falar de meu último projeto? Claro! O meu projeto mais novo, né? Meu filhote mais novo, que está nascendo agora. Não é um livro, mas é um espaço para que outros livros possam surgir, que é a editora Xará. Estou fundando, foi recém-lançada a editora Xará, que é uma parceria da Isabel Fernandes, que é minha irmã, que é designer. Foi a designer da Sombra Sem Corpo, né? Ela fez as ilustrações, a capa. Então, Letícia, deixa um recadinho aí pro pessoal que está nos assistindo hoje. Se vocês quiserem conhecer mais ainda o meu trabalho, ter acesso aos meus livros, me procurem no Instagram, Letícia Fernandes Leal. Se você quer publicar o seu livro, procure a Editora Xará, editoraxará.com.br, ou no Instagram, Editora Xará. Vai ser um prazer conversar com você, ver os seus livros indo para o mundo também, e também ter você como meu leitor, ouvir as tuas ideias, os teus sentimentos a partir dessa escrita. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Muito obrigada, Patrícia. Olá, eu sou Edir Bersalli Novo, escritor e diretor da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Equilíbrio é a chave para uma vida saudável e satisfatória. Significa encontrar uma harmonia entre diferentes áreas da vida, como trabalho, família, lazer e autocuidado. É essencial para manter nossa saúde física, mental e emocional em bom estado. Encontrar equilíbrio requer autoconsciência e priorização. Devemos identificar nossas necessidades e limites e depois dedicar tempo e energia a cada aspecto importante de nossas vidas de forma equitativa. Equilíbrio não significa necessariamente dividir o tempo de forma igual entre todas as áreas da vida, mas sim dar a cada uma a atenção necessária em diferentes momentos. Às vezes, uma área pode exigir mais foco do que outras, e isso é completamente normal. Quando estamos desequilibrados, somos mais eficazes em todas as áreas da vida. Nosso desempenho no trabalho melhora, nossos relacionamentos se fortalecem e nossa saúde prospera. O equilíbrio também nos ajuda a evitar o esgotamento e estresse excessivo. Ao reservarmos tempo para descansar, relaxar e cuidar de nós mesmos, podemos recarregar nossas energias e enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Pense nisso e exerça o equilíbrio. Obrigado e até a próxima semana.